Somar, então, os julgamentos dos processos deste período da tarde do dia 27, primeira turma ordinária, segunda Câmara, terceira sessão da tarde. É o item 166, final do processo 2002-08, R. Furlani Engenharia Limitada. Relatoria do conselheiro Arnaldo Dornelles. Por favor, conselheiro, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso voluntário interposto em 20 de janeiro de 2003 contra a decisão proferida no acordo da DJ Fortaleza de 2002, setembro de 2002, que, por unanimidade de votos, julgou procedente, em parte, o lançamento para manter o valor do tributo e exonerar o valor relativo aos juros de mora. Os fatos iniciais constam do relatório do referido acordo, que reproduzo a seguir. Diz a DRJ, contra o sujeito passivo acima identificado, foi lavrado o auto de infração da contribuição para o Programa da Integração Social, para a formalização do crédito tributário nele estipulado, no valor de R$ 78.303,16, incluindo encargos legais. O feito fiscal cingiu-se à constituição do crédito, tendo em vista que a exigibilidade deste encontrava-se suspensa em face de efetivação de depósito judicial, como relatado na descrição dos fatos em enquadramento legal de folha 05. Conformado com a exigência, o contribuinte apresentou a impugnação em julho de 2002, reputando ilegítima a autuação com fundamento nos argumentos a seguir sintetizados. Ingressou com mandado de segurança para questionar judicialmente a legitimidade da contribuição objeto do lançamento. As importâncias questionadas, dentre as quais os valores cobrados no auto de infração, foram depositados em juízo, suspendendo assim a exigibilidade do crédito tributário. Em 13 de abril de 2002, a STF proferiu decisão definitiva a favor da Fazenda Nacional, encerrando o litígio e, em consequência, os autos retornaram ao juiz ACO, no qual foi requerido, em 26 de maio de 2002, mediante petição, o estorno dos depósitos efetuados na conta número 395439, para uma outra conta, ambas da agência da Caixa Econômica, para que se opere com justiça a conversão em renda em favor da União. Conclui, então, requerendo a anulação do auto de infração, aduzindo a falta de fundamento jurídico para sua lavratura, em razão da inocorrência de inadimplência, pois o montante da contribuição dele lançada for integralmente depositado, devendo ser convertido em renda da União, e porque, à época, estava amparado por mandado de segurança que lhe assegurava a inexigibilidade do aludido crédito tributário. O julgamento em primeira instância, formalizado pelo acórdão da DRJ de Fortaleza, resultou uma decisão de parcial procedência do lançamento, ancorando-se nos seguintes fundamentos. O contribuinte não se insurgiu contra o mérito do lançamento, mas tão somente contra a ilegitimidade da autuação, que o depósito do montante integral é hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não havendo vedação legal ao lançamento, que a impugnante confundiu a constituição do crédito tributário com a sua cobrança, que a suspensão da exigibilidade, como previsto no CTN, refere-se à cobrança do crédito, não à possibilidade de autoridade administrativa efetuar o lançamento, que, embora suspensa a exigibilidade, o auditor está obrigado a constituir o crédito tributário por meio de lançamento com vistas à prevenção da decadência, que o crédito lançado deve ficar com a exigibilidade suspensa até o final do litígio, havendo a impossibilidade de sua inscrição em dívida ativa, que o principal efeito do depósito judicial é o montante integral, suspender a exigibilidade do crédito tributário, bem como evitar a cobrança de juros de mora e multa a partir da data em que é efetuado, que, estando sujeito passivo acobertado pelo depósito integral do crédito tributário, são indevidos os juros de mora lançados, que é cabível o lançamento do valor devido a título de PIS e que não localizou as contas de depósito judicial informadas na impugnação e que, por isso, não pode emitir qualquer juízo a respeito da extinção ou não do crédito tributário em litígio. Cientificada a decisão, a DRJ, a empresa interpôs recurso voluntário, argumentando, em síntese, que ingressou na esfera judicial por meio de mandado de segurança, com vista a não submeter ao recolhimento do PIS nos moldes da MP 1212 de 95, e sim efetuar os recolhimentos com base na Lei Complementar 7 de 70, tendo efetuado os depósitos do valor da exação. A ação transitou em julgado em abril de 2002, devendo os valores depositados em juízo ser convertidos em renda da União. O auto de infração lavrado em 27 de junho de 2002, após o trânsito em julgado da ação, não pode subsistir, tendo em vista que a exigibilidade do crédito tributário estava suspensa em razão do depósito do seu montante integral. A distinção entre a ação judicial, que busca questionar a exigência da exação nos termos da MP 1212, e o recurso voluntário, que visa tão somente desconstituir o lançamento por falta de amparo legal.
A empresa incorreu em equívoco ao informar o número da conta na qual foram efetuados os depósitos judicial, que todos os valores objeto da autuação foram depositados judicialmente em seu montante integral, que diante da demonstração da suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito integral, no valor questionado, não há razões jurídicas para se imputar a recorrente a cobrança hora questionada. Por fim, a recorrente pede que seja declarado extinto o crédito tributário em questão e que seja considerado nulo o auto de infração. O recurso voluntário foi submetido à apreciação do colegiado da segunda Câmara do segundo Conselho de Contribuintes, que, por meio da resolução em 11 de maio de 2004, resolveu, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência para que fosse verificada a existência dos depósitos nas contas informadas, em nome da recorrente, os seus respectivos valores, que fosse verificado se os valores lançados atendiam às determinações contidas na decisão judicial transitada e julgado, que fosse verificado se os valores depositados judicialmente e convertidos em renda para a União eram suficientes para extinguir os créditos tributários objeto do presente lançamento, nos moldes determinados pelo Judiciário, e que fosse elaborado parecer conclusivo com os respectivos demonstrativos. Cumprida a diligência, a DRF em Fortaleza elaborou a informação fiscal de E-Folha 211, onde concluiu que os depósitos judiciais foram efetuados na conta e foram convertidos em renda para a União mediante DARF de código 2849, no valor de R$ 202.020,16, condições de extrato no sistema Sinaldep e ofício da Caixa Econômica, que os valores lançados foram efetuados com base na DCPF apresentada pelo contribuinte epígrafe, e assim foram considerados na decisão judicial passada em julgado, e que os valores depositados judicialmente e convertidos em renda da União são suficientes para a extinção dos créditos tributários controlados nesse processo, conforme cálculos efetuados no sistema Cifcalc. Diante de suas conclusões, a DRF Fortaleza sugeriu a alocação dos depósitos judiciais aos créditos tributários respectivos e, por fim, o encerramento deste processo em razão do artigo 156, incisos 6 e 10 do Código Tributário Nacional. Por fim, os autos foram encaminhados a este colegiado, a este conselho para julgamento. É o relatório, senhor presidente. Pode, Recurso voluntário tempestivo, mas não deve ser conhecido em razão da perda de objeto. Conforme relatado, expressamente destacado no recurso voluntário, não há discussão nos autos sobre os valores devidos pela recorrente, mas tão somente sobre a possibilidade de a autoridade fiscal lavrar um auto de infração relativo a um crédito tributário cujo montante integral já tenha sido depositado judicialmente, visando com isso prevenir uma possível decadência. Por isso, a recorrente pede em seu recurso voluntário, basicamente, que seja considerado extinto o crédito tributário e anulado o auto de infração. Não obstante os argumentos trazidos pela recorrente, ou a posição deste conselho em reiteradamente afirmar que não há óbices à lavratura do auto de infração para a prevenção da decadência, mesmo nos casos em que há o depósito do montante integral, o exemplo do restou decidido no acordo 9303-010-539, de relatoria do ilustre conselheiro Jorge Almiro Locke Freire. O fato é que a informação trazida pela DRF Fortaleza, de que os depósitos judiciais foram convertidos em renda da União, em valor suficiente para a extinção dos créditos tributários lançados na auto-infração, esvazia por completo qualquer discussão que se pudesse ter nesse processo. De start, é de se reconhecer, nos termos do disposto no inciso 6 do artigo 156 do CTN, a extinção do crédito tributário em face da conversão dos depósitos judiciais em renda da União e a consequente perda de objeto do presente processo. Caso ainda não tenha sido feito, os depósitos judiciais convertidos em renda deverão ser alocados ao crédito tributário constituído pelo auto de infração, de que trata este processo, nos moldes sugeridos na informação fiscal da DRF Fortaleza. Pelo disposto, voto por não conhecer o recurso voluntário em razão da perda de objeto. Mas a informação é que houve a conversão do depósito em renda, né? Isso. Porque esse último parágrafo, ele antes da conclusão, ele acaba colocando como incerto, né? Caso não tenha sido feito, né, os depósitos. Não. Caso ainda não tenha sido feito, vírgula, Ah. os depósitos judiciais convertidos em renda deverão ser alocados ao crédito. Ok. Uhum. Tá. Conselheiro Elcio? A única saída possível, né, como relator. Conselheiro Pedro? Presidente, me dá só um segundo aqui, por gentileza.
Presidente, posso fazer uma pergunta de fato para o relator? Aqui. Sim, claro. Arnaldo, obrigado, presidente. Arnaldo, ele pede para ver essa conta, averiguar a presença da conta corrente da Caixa Econômica Federal, declarando-se assim, a partir da conversão em renda dos referidos depósitos, no teor do artigo 156, inciso 6º CTN, extinção no crédito tributário em questão. Pedro, se tu me permite, não sei se é isso que tu vai perguntar, a DRJ, ela vai no sentido de que está tudo ok, só que a conta que foi informada, tinha sido informada no processo, não batia, tinha sido formada uma conta errada. Por isso que a DRJ não se manifesta sobre a extinção do crédito. Ela diz que o auto é válido para prevenir a decadência, mas ela não tem como saber se foi extinto o crédito ou não, porque aquela conta não batia. E quando vem para o conselho, o antigo conselho, eles baixam em diligência para verificar a partir da conta que foi informada no recurso voluntário, que era a conta correta. E aí se verificou que aquela conta de fato existia, que tinha sido feito o depósito integral do montante e que aquele depósito tinha sido convertido em renda da União. E ele volta para o colegiado aqui com essas informações, sobre uma nova conta informada no recurso voluntário. Eu estou na dúvida só do encaminhamento. Eu entendi que você não está conhecendo o recurso voluntário. Mas daí o que acontece com o auto de infração? Né? Porque eu não estou lembrando dessa discussão. Eu sei que, primeiro, se ele faz o depósito integral, né? Judicial, integral, não incide juros, né? O auto de infração é lavrado para prevenir decadência e o contribuinte faz o depósito judicial integral. Tem a súmula CARF 5, acho, né? Que não deve incidir juros. Mas o auto de infração a gente mantém normalmente. Isso. Mas é que o auto ele não subsiste mais, Pedro, porque o crédito já foi extinto pela conversão. Parte da premissa que o auto ele é válido. Tá? É possível e se sustenta esse auto de infração. Se sustentaria. Ocorre que esse crédito encontra já extinto. Ora, não é possível essa cobrança em duplicidade. Então, cabe à unidade de origem fazendo os procedimentos no sentido de que a cobrança é uma única vez. Então, aí já é um procedimento da liquidação. Esse auto ele vai ter que ser, de certa forma, lá na unidade de origem, ele próprio perde o objeto, né? Porque ele foi como prevenção lavrado em prevenção da decadência. Mas o crédito já foi satisfeito, o crédito da União. Eu entendi, presidente. Agora, ele pede anulação do auto de infração. Ele fala anulação, né? Nulo. Não. Nulo não é, né? Na verdade, ele se tornou improcedente depois, né? Improcedente já é uma decisão de mérito em que o colegiado, se assim entendesse, estaria dizendo que, olha, ele não poderia ter sido lavrado. Justamente esse é o ponto, porque ele está pedindo a nulidade do auto de infração. E eu acho que isso a gente tem que conhecer, nem que for para negar a preliminar de nulidade do auto de infração, entendeu? Acontece que não há mais o litígio pela perda de objeto. O crédito tributário está extinto pela conversão dos depósitos em renda. Tá, só que não tá, na verdade, não está extinto, porque assim, se a gente não conhece o recurso voluntário e a DRJ julgou improcedente a impugnação, a gente é a mesma coisa que a gente mantesse a impugnação improcedente, ou seja, a mesma coisa que negasse provimento pelo recurso voluntário.
Porque se o auto perdeu a razão de existir, eu não sei, eu estou na dúvida desse encaminhamento, se não é o caso da gente dar provimento para o recurso voluntário. Não. Se eu der provimento para o recurso voluntário, eu tiro o auto de infração e aquela cobrança que foi feita é indevida. Nós já votamos assim, Pedro. De não conhecer. A própria razão, né? A perda do objeto. Eu divirjo, presidente. Eu não vejo como perda do objeto. Eu vejo como perda da razão de existir do auto de infração. Eu voto por dar provimento para cancelar o auto de infração. Perdão. O Elcio já votou, né? Eu não pulei Desculpa, só. Pedro, tu está dando provimento para cancelar o auto de infração? Foi o que eu falei, isso. Mas tu está entendendo que não poderia ter sido lavrado? Não, eu entendo que ele perdeu o objeto e por isso eu dou provimento. Tá bom. Ok. Eu entendo Provimento para cancelar o auto. o auto, É isso? não, para cancelar, eu não anular. Eu entendo que o auto de infração perdeu o objeto, não o processo. A lide ainda persiste. Eu vejo como duas coisas separadas. Ok. O conselheiro que deu provimento ao recurso. Para Com o relator. Leonardo, Com o relator. Arnaldo, Laércio, Com o relator. Márcio. Acompanhe o relator. Então, proclamando o resultado, por maioria de votos, não se conheceu do recurso voluntário em razão de perda de objeto. Vencido o conselheiro Pedro, que deu provimento ao recurso. Esse foi o item 166 da pauta, processo 2002-08 da R. Furlani Engenharia Limitada. Próximo da Amara é o 167, Mônaco Diesel, Caminhões, Ônibus e Tratores Limitada. São vários processos da Mônaco. Fique à vontade. É uma boa notícia para você. Boa notícia para vocês. Fala. São todos iguais. Pensei que era tudo intempestivo. Isso é o céu. Pode começar, Paulo? Vai começar por qual, Mara? Pode ser primeiro aí, são todos iguais. O 2011-57. É tudo monofásico, viu, gente? É o mesmo caso que a gente discutiu mais cedo, né? Então dá para fazer um resumo e direto para o voto. Foi voto vencedor do Márcio? Foi esse? Foi. Foi, né? Bom, vamos ver se é o mesmo caso, Márcio. Não, só que aqui não é petróleo, não. Aqui é caminhão. Mas é mais ou menos... Eu vou ver o que eu posso resumir aqui para não ficar muito extenso. Bom, o relatório eu já reduzi bastante aí. Então, é um PER, DECOMP, né? O valor é de R$ 1.200, quarto trimestre de 2005. Foi feita a diligência, apurou-se o valor correspondente a crédito, no entanto, os valores foram integralmente utilizados. O contribuinte vinha por ANCRED PIS sob aquisição de mercadorias, veículos automotores, peças e pneus, referenciados pela Lei 10.485 de 2002. Aqui a diferença é que não é frete, não, tá? Aqui ele é o crédito dos veículos, das peças e pneus.
Cientificada, a interessada, por meio de seu representante, apresentou manifestação de conformidade, onde alega, em síntese, que a decisão guerreada nega vigente à lei federal e desrespeita o princípio da hierarquia das normas, na medida em que subtrai da recorrente o direito de crédito e COFINS, expressamente previsto no artigo 17 da Lei 11.033, em razão da aplicação da IN 594, ilegalidade da IN 594, violação ao princípio da igualdade tributária. Foi julgado improcedente, em recurso voluntário, ela aduz, resumidamente, regularidade e legalidade dos créditos, mercado interno, sujeitos à tributação monofásica, direito conferido pelo artigo 17 da Lei 11.033, princípio da hierarquia das normas, negativo de vigência de lei federal, ilegalidade da portaria 594, ele falou portaria, mas é IN, verdadeira incidência plurifásica das contribuições para PIS e COFINS, interpretação equivocada e casuística da RFB sobre o alcance do artigo 17 da Lei 11.033, violação ao princípio de igualdade tributária. É o relatório. Pode ao voto, né? A recorrente é estabelecimento comercial que exerce atividade de revenda de caminhões, ônibus e tratores novos e usados, bem como peças e acessórios, e ainda prestação de serviço de manutenção e reparação mecânica dos veículos citados. Segundo a informação fiscal, a empresa vinha apurando crédito das contribuições sobre aquisição de mercadorias, veículos, peças e pneus, referidos na Lei 10.485, de 2002, e que esses itens estão sujeitos à alíquota concentrada cobrada pelos fabricantes e importadores, e que não gera crédito em razão do disposto daquele artigo 3º das leis que a gente já viu, né? Do PIS e COFINS. A Lei 10.485 determina que os bens referidos estão sujeitos à alíquota zero, uma vez que as mercadorias para revenda são tributadas sob o regime de tributação concentrada ou monofásica. Nesse caso, as contribuições são devidas somente por um dos atores da cadeia, no caso industrial ou importador, eleitos por força da norma contida nos artigos 1º e 3º. E ainda a referida lei reduziu a zero as alíquotas das contribuições incidentes sobre as receitas oferidas pelos comerciantes. Esse caso aqui, então, ele difere, porque naquele caso lá a gente estava tratando só do frete e da armazenagem, né? Aqui a própria, ele só pegou o caminhão e revendeu. Então, e é o crédito do caminhão que ele está querendo. Aí o artigo 1º da lei fala as pessoas jurídicas, fabricantes e importadoras, né, de máquinas, implementos e veículos, relativamente à receita bruta decorrente de venda desses produtos, ficam sujeitos ao pagamento das contribuições, as alíquotas de 2% e 9,6%. Artigo 3º, as pessoas jurídicas, fabricantes e os importadores, relativamente às vendas dos produtos relacionados nos anexos 1 e 2 dessa lei, ficam sujeitos à incidência da contribuição, às alíquotas de... parágrafo 2º, fica reduzidas a 0% as alíquotas da contribuição para o PIS/COFINS, relativamente à receita bruta oferida pelo comerciante, atacadista ou varejista com a venda dos produtos que trata. O caput é o caput dessa lei, né? Existe vedação ao aproveitamento do crédito no caso de revenda de mercadorias sujeito ao regime de tributação concentrada. Aí eu trago o artigo 3º, 1B e 3º, 1B também, da 10.833. Excetua-se do disposto... Excetua-se do disposto no caput desse artigo a receita bruta oferida pelos produtores ou importadores que deve aplicar as alíquotas previstas. Aí eu vou para o inciso 3º, no caso de venda de máquinas e veículos classificados nesses códigos, e no 4º, no caso de vendas para comerciante atacadista ou varejista ou para consumidor das autopeças relacionadas nos anexos 1 e 2, e no 5 tem a venda dos produtos classificados no 4011, pneus novos e câmaras de ar, que é o que a recorrente revende.
Artigo 3º, do valor apurado na forma do artigo 2º, a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos referidos. Dos artigos, nos parágrafos 1º e 1º-A do artigo 2º dessa lei. O regime monofásico, aí eu falo do regime de monofásico, eu vou pular isso daqui. Assim, existe vedação ao desconto do crédito em relação aos veículos classificados nas posições 8701 a 8706 da TIP e os produtos relacionados no anexo 1 e 2 da Lei 10.485, adquiridos para revenda. A recorrente afirma que seu direito de crédito encontra-se respaldado no artigo 17 da 11.033, que, a seu ver, teria corrigido a distorção da vedação imposta pelo artigo 3º, que representa a regra geral da não cumulatividade. Artigo 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção à alíquota zero ou não incidência da contribuição não impedem a manutenção pelo vendedor dos créditos vinculados a estas operações. Não merece prosperar tal argumento. O regime monofásico não se confunde com o plurifásico. São duas maneiras distintas de tributação. Como já esclarecido, no regime monofásico, a carga tributária é concentrada numa única fase. Né? Aí eu vou pular também. Ademais, o artigo 17, citado, trata da manutenção de créditos existentes, a manutenção pelo vendedor. Seria o caso, por exemplo, de um fabricante que vendesse seu produto com suspensão e isenção à alíquota zero ou na incidência poder se apropriar dos créditos na entrada dos insumos desses produtos vendidos. Não é o caso da recorrente, que compra produtos para posterior revenda, onde incidiram as contribuições com alíquota diferenciada. E, ao contrário do afirmado pela recorrente, a regra contida no artigo 17 da 11.033 constitui norma geral para o regime não cumulativo das contribuições, e os dispositivos nas leis 10.833 e 10.67 contêm norma de caráter especial acerca do PIS e da COFINS. No mesmo sentido, já foi efetuado julgamento para a recorrente em outro processo, onde se discutiu o mesmo caso, Acordo 3301, em que, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso. Aí eu reproduzo um acordo para a empresa na mesma situação. E, recentemente, em sede de embargos de divergência, em agravo e recurso especial, o STJ uniformizou jurisprudência sobre o tema, entendendo que o abatimento de crédito não se coaduna com o regime monofásico. Eu devia ter citado esse daí no outro processo, né? Não citei. É porque esse é aquele um que está vindo, tem 2 meses que está na pauta esse processo. Aí, no regime monofásico, a carga tributária concentra-se numa única fase, sendo suportado por um único contribuinte, não havendo cumulatividade a se evitar. Na técnica não cumulativa, por sua vez, a carga tributária é diluída em operações sucessivas, por plurifasia, sendo suportada por cada elo contribuinte da cadeia produtiva, havendo direito a abater o crédito da etapa anterior. Não há que se falar em ofensa ao princípio da não cumulatividade quando a tributação se dá de forma monofásica, pois a existência do fenômeno cumulativo pressupõe a sobreposição de incidências tributárias. A regra geral é a de que o abatimento de crédito não se coaduna com o regime monofásico, só sendo excepcionada quando expressamente prevista pelo legislador, não sendo a hipótese dos autos, nos termos estabeleceu o item 1 da exposição de motivos da MP 66 de 2002, convertida na Lei 10.637, que dispôs de forma clara que os contribuintes tributados em regime monofásico estariam excluídos da incidência não cumulativa do PIS e COFINS. O benefício previsto no artigo 17 da Lei 11.033, em razão da especialidade, não derrogou a Lei 10.637 e a Lei 10.833, bem como não desnaturou a estrutura do sistema de crédito estabelecido pelo legislador para a materialização do princípio da não cumulatividade.
A técnica da monofasia é utilizada para setores econômicos geradores de expressiva arrecadação, por imperativo de praticabilidade tributária e objetivo combate à evasão fiscal, sendo certa que a interpretação contrária ao acreditamento Por fim, não se vislumbra qualquer ilegalidade na edição da IN 594 e foge à competência desse CARF a análise sobre a ilegalidade de atos emitidos por órgãos vinculados ao Ministério da Economia. Quanto às soluções de consulta apresentadas, que teoricamente respaldaria seu direito, primeiro que as mesmas tratam do regime não cumulativo, e como se esclareceu, é diferente do regime monofásico. E segundo, não consta que elas tenham sido emitidas para recorrente. As soluções de consulta só têm seus efeitos garantidos para o consulente. A respeito da ação judicial, em nome da SINCODIV, Sindicato Intermunicipal dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Rio Grande do Sul, que a recorrente pleiteia a aplicação, segundo o entendimento do STF no agravo do RE 609.043, que decidiu que a limitação territorial da eficácia da sentença prolatada e ação coletiva deve ser interpretada em sintonia com os preceitos contidos no Código de Defesa do Consumidor, entendendo que os limites da competência territorial do órgão prolator, de que fala o referido dispositivo, não são aqueles fixados na regra de organização judiciária, mas sim aqueles previstos no artigo 93 daquele diploma legislativo consumerista. Em caso, o sindicato autor representa a categoria de todo o Estado do Paraná, pelo que a sentença deve favorecer a todos seus filiados. A ação não teve trânsito em julgado, nem tem tutela antecipada. Encontra-se sobrestado no TRE em razão de recurso especial repetitivo em andamento. Aí consta lá compatibilidade da incidência monofásica com a técnica de creditamento, bem como a possibilidade de aplicação do benefício instituído pela Lei 11.033 às empresas que se encontram inseridas no regime específico de tributação, denominado reporto. Pelo exposto, conheço o recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento. É o voto. A matéria não era a mesma do outro, que lá dizia respeito à armazenagem frete nas vendas, né? Aqui é do próprio bem de revenda. Pronto para iniciar a votação, conselheiro Elcio. Sim, apesar de no outro processo a gente ter cuidado, como já dito, né, do frete e revenda, mas acabou que nós analisamos essa matéria também, porque para chegar naquele lá, nós passamos por essa matéria. E como já discutiu muito lá, eu não vou repetir aqui. Eu acompanho a relatora. Só um detalhe, eu só não vou voltar para as conclusões, não, mas eu não concordo aqui quando Mara fala que foge a competência do CARF a análise sobre ilegalidade de atos emitidos por órgãos do Ministério da Economia. Está se reportando a instrução normativa da Receita. A gente não está obrigado a declarar, né, a ilegalidade, mas a gente pode desconsiderar a instrução normativa. Então, eu acho que... Está sem som, Mara. Oi? Mara está falando e está sem som. Quando eu estava lendo aqui, eu cheguei a essa conclusão. Eu falei assim, gente, mas o que eu estou querendo dizer, o que eu quis dizer foi justamente isso, que a gente não pode falar que é ilegal o ato, mas a gente pode não seguir, né? Aí eu vou consertar isso daí, Elcio. Agora, essa ação aqui desse sindicato, eu não entendi isso aqui, não. A ação do sindicato é porque ele fala que ele quer pleitear a aplicação, né, da ação, porque ele cita o entendimento do STF que a ação, os efeitos da ação são para todas as pessoas do sindicato. Isso daí eu pus aqui só porque ele citou. Agora, o que eu trouxe aqui é que a ação não teve trânsito em julgado e nem tutela antecipada. Então, não tem por que seguir ela, não. Mas qual é a matéria que é discutida nessa ação? É justamente a matéria? A incidência monofásica de PIS e COFINS com a técnica de creditamento, bem como a possibilidade de aplicação do benefício instituído às empresas que se encontram inseridas. E ela trata do reporto também, que é isso.
Essa ação é trato de E a reporto. questão da concomitância, como é que fica? Mas isso é reporto, não é não? Porque o próprio STF declinou dessa matéria para ser decidido em recurso repetitivo pelo STJ. Eu não conhecia essa discussão, Mara, que você está trazendo aqui, mas Ele também eu acho que aqui o pano de fundo aqui deve ter alguma peculiaridade diferente, não deve ser a mesma coisa. O que eu vi, eu não achei que era concomitância, não, sabe? Porque como ele trata de reporto, eu falei assim, e ele não traz a ação do processo. Então, isso eu tive que consultar lá no site. Ele não trata, não, dessa ação? Não, ele não trouxe as peças da ação, né? Tá. Ele só só citou. Mas aqui eu acho que então está faltando explicar um pouco por que não há concomitância, pelo menos, né? Mas ele não alegou concomitância, não. Eu teria que colocar isso de ofício? Não, mas a concomitância ninguém se alega, não. A gente aqui detecta mesmo. Tendo uma ação judicial. Porque ele não quer a concomitância, que se for concomitância, ele nem conhece do recurso dele. Ele quer Ele que eu não quer a aplique a concomitância. decisão. Ele quer que eu aplique a decisão, tem razão, Vamos ouvir o Leonardo. Não, presidente, é só essa questão do reporto, é que o artigo 17 da Lei 11.033, né, existe uma tese que este benefício do artigo 17, ele só seria aplicável ao reporto, né? E daí outros contribuintes dizem que não é um benefício exclusivo ao reporto. Mas aí tem. Então, aqui, ó, para você ver que esse GRC, STJ e 8 está falando compatibilidade da incidência monofásica do PIS e da COFINS com a técnica de creditamento, bem como o reporto é mais uma questão. Então, acho que gera uma dúvida isso aí. Bom, a gente tem decidido essa matéria. Eu não sei se nas outras situações tem sido para falar a questão verdade, para falar a verdade, eu não analisei essa questão de concomitância, não. Agora, se alguém quiser pedir vista, eu vou até verificar isso. Presidente? Sim. Pelo que eu me recordo, nesta matéria específica, lógico, em composição diversa da atual, né? Eu sou voto vencido. Eu cito, inclusive, um processo em que eu fui relator, é o acórdão 3201-005-030, em que o senhor foi designado redator do voto vencedor, e o acórdão é o 3201-004933, de sua relatoria, presidente, que eu restei vencido e fiz declaração de voto. Mas vencido em que matéria? O que foi tratado? Você não está mencionando a questão de concomitância, não, né? Não. Lá não. Lá foi tratado. Só a matéria de fundo mesmo, que é a possibilidade de creditamento nas requisições nas revendas de produtos sujeitos à monofasia. Exato. Também tem um processo meu que o Leonardo declarou voto, que é o 3201-005-078. No mesmo sentido, mas nós não tratamos de concomitância aqui. A ação aqui é uma ação, não é dele, é o quê? É do sindicato. É do sindicato. Aí a questão do sindicato se reporta aquela situação das companhias de navegação que a ação movida pelo sindicato, e aí tem a questão de representação, e ali foi afastado a concomitância. Não sei se seria a mesma situação. Pois é, foi nisso que eu pensei. Tendo um esclarecimento nesse sentido, ficaria claro, né? Da forma que está lançado. Eu posso colocar isso. Mas ele demonstrou, então, ele demonstrou que ele era associado à época do ajuizamento?
Não, demonstrou nada, só traz isso, quer ver? Então, não... Porque é o seguinte, teve um caso meu, que vocês converteram em diligência dessas companhias de navegação, justamente porque ele trouxe um documento que, antes do ingresso do ajuizamento, ele tinha se tornado associado. Foi o único caso que eu me recordo na turma que foi feito isso. Porque, de resto, quando não tem documento, nós não acolhemos a concomitância e julgamos. Aliás, a gente ignora a matéria porque ela não é trazida em recurso e tampouco tenha sido enfrentada, acho que em DRJ. Eu acho que essa é a razão para não enfrentar a questão de concomitância de esferas aí. Tá? Mas porque daí porque a gente tem um problema, Paulo. Na verdade, a gente ignora não por isso. A gente ignora porque simplesmente não demonstra que ele era associado à época. Mas porque se for seguir essa linha, porque ele apresentou só agora, a concomitância ela pode ser aplicada em qualquer momento. Não, sim. Pois bem. A DRJ não falou nada sobre esse assunto, dessa ação. Eu estou vendo aqui. Eu estou conferindo aqui. E no recurso voluntário, ele só traz isso, eu só esclareci. Então, mas aí, se precisar, eu complemento aí. Ok. Eu não olhei esse negócio da concomitância, não. Mas para dar continuidade, você apenas mencionaria no parágrafo que não abordou, porque você não tem elementos, inclusive, para estar enfrentando a matéria. Isso, não mudaria a conclusão do meu voto, não. Aí ficaria interessante, aí eu acompanho plenamente. Então, é só mencionar, Mara, que em que pese poderia haver, não há elementos que induzem o enfrentamento da matéria. Não há elementos nos autos para isso. Eu concordo, eu coloco sim, porque aqui o recurso voluntário dele, ele só cita isso. Ele não fala, ele só cita. Para ele é um apoio argumentativo, né? Eu tenho lá uma ação e pronto. Existe lá uma ação e pronto. Ele está reforçando aí a argumentação com o reforço. Tá. Bom, o Elcio, finalizando, está acompanhando. Com o relator. Tá. Pedro. Presidente, nesse caso eu acompanho a relatora, porque a vedação é expressa no caso desses produtos, né? Inciso 3. Então, acompanha a relatora. Uhum. Leonardo. Presidente, eu vou manter a minha divergência. Salvo engano, o STJ ainda não decidiu essa matéria aí, isso é de recurso, né, repetitivo. Eu posso fazer um adendo, Leonardo? Sim. Estou vendo a jurisprudência o quê? Que antes a primeira sessão de julgamento dava e a segunda negava. Então, aqui eu estou vendo um julgamento que a primeira sessão não tem repetitivo, mas a primeira sessão já aderiu à tese de que não tem direito ao crédito. Então, eu vou te mandar ali no... Se puder, por favor. É isso mesmo, Léo. Presidente, confesso que eu vou precisar estudar mais detidamente a evolução jurisprudencial desse assunto, mais recente, né? Então, eu vou manter os meus posicionamentos anteriores e dou provimento ao recurso. Ok. Arnaldo. Voto com a relatora. Laércio. Eu acompanho a relatora. Terminou? Ia falar mais alguma coisa? Não, tá. Márcio. Presidente, eu acompanho a relatora, voto muito bom.
E ainda mais agora que ela vai fazer esse ajuste em relação a esse ponto, que ficou um pouco contraditório. Estou acompanhando a relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, por maioria de votos, está se negando provimento ao recurso, vencido o conselheiro Leonardo, que dava provimento. Então, esse tem 167 se aplica a todos os processos da Mônaco, é isso, Mara? Áudio? Sem áudio, Mara? O voto é o mesmo, mas se vocês quiserem dar uma conferida, a gente pode repassar, mas se não, Não, a gente tem feito isso. O relator falando que é. Alguém dúvida, eu fiz o mesmo voto. O mesmo voto aí. Relator tem fé de ofício. Então, vamos lá. O 168, a mesma decisão. Um 69, 70, 71, 72. Próximo item 173 é o embargo Novac Papel e Embalagens. Conselheiro Márcio. Ok, presidente. Posso começar, né? Sim. Estamos diante aqui de um embargo de declaração. Então, eu reproduzo de forma bem sintética aqui o despacho de admissibilidade dos embargos de declaração. Então, trata o presente processo de exame de admissibilidade oposto pelo sujeito passivo. Alega a embargante que o julgado teria incorrido em contradição na fundamentação no tópico da suspensão de IPI. Consta que a autuação foi realizada exclusivamente com base em documentação legal, sem auditoria, e que a contribuinte trouxe aos autos elementos a seu favor quanto à transferência de produtos entre matriz e filial. No entanto, apesar de reconhecido na fundamentação, ainda que em parte, o direito da contribuinte ao cancelamento da cobrança, a parte dispositiva nega provimento ao recurso. Está clara a contradição, pois na fundamentação entendeu-se que a recorrente trouxe elementos a seu favor que comprovam a transferência de produtos entre matriz e filial. Mas no dispositivo, negou-se provimento ao recurso, mantendo-se o auto de infração. Como vimos, a irresignação da embargante fundamenta-se na existência de contradição entre a fundamentação do acordo embargado e a sua parte dispositiva, uma vez que, na primeira, ter-se-ia reconhecido, em parte, o direito alegado pela embargante. Desta forma, entendeu-se o vício que demonstrou estar presente no acordo embargado. E, na verdade, o da obscuridade. Vejam que talvez o que seu relator tenha afirmado no parágrafo transcrito, negritado, acima, aqui no relatório, trouxe aos autos elementos que, segundo alega, respaldariam o seu argumento
mas não que necessariamente o comprovariam. Porém, como não se sabe, o acordo embargado reclama a devida integração por meio dos aclaratórios. Em síntese, é o relatório, porque no voto ficará mais claro. Pode ao voto. Então, os embargos de declaração do contribuinte atendem aos requisitos, né, de admissibilidade. E aí, na questão da contradição entre a fundamentação do acordo embargado e a sua parte dispositiva, sobre o tema da suspensão de IPI. Então, antes de adentrarmos nas alegações da embargante, cumpre observar exatamente o que constou no acordo embargado sobre o tema. Então, no mérito da suspensão de IPI. No mérito, a recorrente alega haver demonstrado a suspensão da exigência do IPI. Embora tenha restado cabalmente comprovado na impugnação que a exigência do IPI, no presente caso, estaria suspensa, consoante o artigo 43, inciso 10 do RAIP 2010, eis que mais de 90% das notas fiscais destacam o envio entre matriz e filial, o que representa a simples remessa da produção, assim decidiu o relator. Por outro lado, o julgador manteve a autuação com base na documentação fiscal e contábil da própria empresa. Da leitura dos autos, entendo que a autuação foi feita com base exclusivamente na documentação, sem que uma auditoria fosse realizada para comprovar os fatos. Por sua vez, a recorrente traz elementos a seu favor quanto à transferência de produtos entre matriz e filial. Digo eu, o embargo, por sua vez, reclama que houve contradição entre o conteúdo do acórdão e a parte dispositiva, já que negou o provimento ao recurso voluntário. Sendo assim, passamos a analisar a fundamentação da embargante. Diz a embargante, cumpre ressaltar que no decorrer da fundamentação, em cada tópico das matérias analisadas, houve conclusão do raciocínio com decisão expressa sobre a inexistência de razão da requerente e o provimento negado. No entanto, no tópico suspensão de IPI, há reconhecimento de que as provas apresentadas pela recorrente são suficientes ao provimento do pedido recursal, mas a conclusão foi ao contrário. Sigo o voto. Inicialmente entendo que não houve contradição, como requerido pelo embargante, que sustenta que na fundamentação do tópico da suspensão de IPI, consta que a autuação foi realizada exclusivamente com base em documentação legal, sem auditoria, e que a contribuinte trouxe aos autos elementos a seu favor, quanto da transferência de produtos entre matriz e filial. Isso porque, quando o voto trata do tópico suspensão de IPI e, em seguida, trata do tópico ausência de provas, fica evidente que um tema complementa o outro. Ou seja, a ausência de prova é justamente da matéria que reclama a suspensão do IPI. No último parágrafo do tópico ausência de provas, observamos a seguinte conclusão. No presente caso, o argumento da ausência de provas não se sustenta, tendo em vista a documentação apresentada, uma vez esclarecidas as dúvidas para verificar se houve erro na escrituração da recorrente diante das notas fiscais de transferência de produtos, da transferência de produção, deve ser mantida a autuação. Ora, está o relator a dizer, em outras palavras, que ao contrário do que sustenta o recorrente,
a autuação não foi realizada com ausência de provas, visto que baseou-se em documentação apresentada e concluiu pela negativa do provimento. Quando o relator destacou que, da leitura dos autos, entendo que a autuação foi feita com base exclusivamente na documentação, sem que uma auditoria fosse realizada para comprovar os fatos, certamente buscou esclarecer que a autuação foi baseada nas declarações e documentos apresentados pela recorrente, até porque é fato incontroverso que houve declaração do tributo no RAIP. Desta forma, trecho, né, que eu trago. Desta forma, considerando o RAIP apresentado pela própria fiscalizada, por meio das EFDs, corroborado pelas notas fiscais eletrônicas de saída, conforme tabela de folha 255 a 285, e ainda o disposto no artigo 21 da Lei 4.502, 64, artigo 149 do CTN e 186 do regulamento do IPI, efetuou-se o lançamento de ofício do RAIP. A tabela apresentada a seguir demonstra os cálculos utilizados para o lançamento. Os embargos, sigo o voto. Os embargos têm claro intento de modificar o julgado. Contudo, não é meio adequado, devendo o recorrente se utilizar de via própria para essa finalidade. Há, portanto, uma harmonia e coerência no entendimento de que a manutenção da autuação se deu com base nas declarações e documentos apresentados pelo contribuinte, conforme se constata nos termos do auto de infração, bem como do relatório fiscal que levaram a fiscalização a entender pela ausência do recolhimento do IPI escriturado e não declarado, nesse caso concreto. Diante do exposto, deixo de acolher os embargos de declaração. É o voto. Está se rejeitando os embargos. Isso. Pediram palavra, Mara. Um esclarecimento, Márcio. Essas notas ele apresentou, foi depois, durante a impugnação? Que eu não estou encontrando elas aqui. Porque, pelo que você está falando aqui, o relator, ele, em suma, ele entendeu que os documentos apresentados não comprovariam. Então, isso foi só na DRJ que concluiu isso, que falou que analisou os documentos. Foi na DRJ e foi corroborado pelo relator, no caso... No CARF, né? Já no CARF. Isso, já no CARF. Então, a contradição seria isso, porque aqui o relator aqui do recurso voluntário, ele falou assim, ele trouxe a prova, mas a prova, então, a autuação foi só em cima dos livros. Na verdade, o que foi feito foi uma leitura isolada do tópico que tratou da suspensão de IPI, sem observar que, na verdade, o outro tópico que tratou de provas fazia menção a esse tópico. Então, na verdade, se apreciou as provas, né, e se negou por falta de prova. Então, o que não ficou muito claro, você lendo só o tópico da suspensão, realmente gera um pouco essa dúvida. E foi nesse ponto que gerou os embargos e que foi admitido. Mas que, na verdade, quando você vê a parte que o relator tratou da prova, foi enfrentado sim. Então, eu não vejo por que reformar a decisão do relator, não. Eu não entendo que houve contradição, não.
A alegação foi de contradição entre o fundamento do voto e o dispositivo, né? Isso. E a conclusão do voto, né? Porque no meu sentir, faz uma leitura isolada do tópico que foi tratado de suspensão de IPI. Ok. Pronto para votar, Elcio? Prontíssimo, com o relator. Ok. Pedro? Também, de acordo com o relator, o acórdão tratou do assunto. Acompanho. Mara? Com o relator, após esclarecimentos, eu confirmei aqui, não houve uma leitura integral do voto, né? Ok. Leonardo? Acompanho. Arnaldo? Acompanho também. Laércio? Acompanho. Também estou acompanhando. Então, por unanimidade de votos, rejeitou-se os embargos de declaração. Esse é o item 173 da pauta, Novak Papel e Embalagens. O próximo, 174, Anglo American Fosfatos Brasil Limitada. Processo final 2014-03, relatoria do conselheiro Pedro Lima. Vai direto, faz um intervalo? Não, né? Pode ir direto. Alguém está precisando do intervalo? Se for, é só 5 minutinhos. Só deixa eu consultar. Cris, você pode ficar até que horas? Presidente, eu posso ficar até às 18. Até às 18. Tá certo. Para continuar? Ninguém? Vamos tocar então, Pedro? Vamos. Você é o relator. Se você precisar de 5 minutos, Não. só você pode sair. Brincadeira. Então vamos lá, Pedro. Ângulo. É o ângulo, né? Item 174. Anglo América, fosfatos. Ok, 174 da pauta. 174 da pauta. Vamos lá. Está na pasta. Deixa eu abrir aqui também. Vamos lá. Eu vou ter que ler, viu, presidente e conselheiros, que esse é lá de março de 2020. Sim. Faz tempo, tá? Pode ver que às vezes a leitura acaba sendo até melhor, mais direta e mais rápida. Pois não. Só deixa eu ver o tamanho do relatório. Ó, eu não vou pelo relatório da DRJ, ele é muito comprido, então eu vou pelo meu resumo aqui, tá? Vamos lá. Bom, primeiro ponto que a gente tem que saber sobre esse caso da Anglo American, tá? É um caso de crédito, tá bom? Não é auto de infração aqui. É um caso de PERDECOMP, em que o contribuinte pediu a compensação e ressarcimento do recolhimento a maior que ele fez de fim social, correto? Num valor inicial de 26 milhões, obtido em ação judicial, tá? O outro ponto importante que a gente precisa saber: o crédito é incontroverso, certo? O procedimento que o contribuinte adotou, né, é também controverso. Ele pediu a desistência lá da execução judicial e ingressou, tanto que o despacho decisório homologou parcialmente, tá bom? Então, desses 26 milhões que ele pediu, foram homologados 10 milhões, correto? Aí, já lembrei do caso todo aqui. O que aconteceu? O contribuinte se insurgiu contra o valor, né, que foi reconhecido, a menor, né, por causa de um ponto ali, né, por causa de vários pontos, na verdade.
por que que o valor foi reconhecido a menor e que o contribuinte contestou, né? Se vocês quiserem ver o despacho decisório, está lá em folhas 243, né? A questão do cálculo, né? Então, o valor de crédito fim social reconhecido em ação judicial foi reconhecido a menor aqui na avaliação da administração fiscal, né? E, primeiro, por que foi reconhecido a menor? Foi utilizado aquele programa lá, o CTSJ, Crédito Tributário Sub Júdice, né? Que já chegaram, várias vezes casos desse tipo com problema de cálculo, porque eles fazem esse cálculo nesse sistema e ninguém sabe como chega no... Ninguém não. Né? Dá problema para saber como chegou no valor final. Né? Isso gera muita lide, né? Basicamente, o que se tem que fazer para calcular fim social, né? É ver o que foi pago acima da alíquota de 0,5% e ver nos DARFs, né? Então, isso foi feito e o crédito foi... A verdade é que o crédito foi integralmente reconhecido, só que no despacho decisório, a fiscalização abateu vários valores, abateu alguns valores, né? Porque ela identificou que o contribuinte, na escrita contábil fiscal dele, ele apontou certos créditos desse crédito fim social como se ele tivesse utilizado esse crédito para fazer compensações, tá? Então, na escrita fiscal dele, tá lá como se ele tivesse utilizado parte desse crédito para fazer compensações, né? E essas compensações, eu grifei de verde, no meu resumo ali particular, né? Logo no começo ali, essas compensações, entre aspas, né? Elas são objeto de 2 autos de infração. Olha que estranho, né? Como é que a gente vai falar que o crédito de fim social foi compensado em 2 autos de infração? Mas tem um raciocínio aí que a fiscalização construiu, né? Então, nesse trecho que eu grifei em verde, ela fala assim, ó. Deste valor, então ela reconheceu o valor lá, né? Fiscalização. Aí ela fala assim, deste valor serão deduzidos os valores de compensação, utilizando este crédito para os períodos de apuração de janeiro 98 a agosto 98, Código da Receita 2960, e janeiro de 98, fevereiro de 98, Código 2973. Tais compensações encontram-se no processo, no PAF tal, né, final 2377, e no PAF tal, 2388, os mesmos códigos do tributo, né? Os valores compensados no processo são tais e no processo tal são tais, né? Aí a própria fiscalização falando. Estes processos tratam de autos de infração. O processo final 2377 foi considerado improcedente pelo CARF, terceira sessão de julgamento. E o final 2388 foi julgado improcedente pela DRJ. Em ambos, em sua manifestação de inconformidade, então, na manifestação de conformidade, lá daqueles processos do auto de infração, o contribuinte ele alegou que os débitos haviam sido compensados com esses créditos de fim social, né? E aí a fiscalização termina aqui, faz esse cálculo e chega no valor final de 10 milhões, né? Subtrai esse valor. Então, o que aconteceu? A fiscalização identificou que o contribuinte, nesses processos de autoinfração, ele apresentou essa defesa de que ele havia... de que a fiscalização não teria como cobrar os débitos do auto de infração, porque ele já teria compensado esses débitos com crédito de fim social, entendeu? E aí, aqui no processo do crédito, ela falou, então se você está falando que você compensou, eu vou
eu vou tirar esses valores do seu crédito, né? Eu vou diminuir seu crédito aqui. Aí o contribuinte entrou com manifestação de inconformidade, né? Apresentou as peças judiciais e tal. Aí ele pede questões de preliminares, que já adianto aqui que a gente normalmente não dá procedimento, né? Que ele fala que a fiscalização não poderia mudar o valor que foi reconhecido no Poder Judiciário, né? Mas a gente já sabe que isso não é verdade, né? E pede para que esses valores que subtraíram do crédito dele, né, dos autos de infração, ele pede que isso não seja feito, né? Que essa compensação não existiu, né? É óbvio, são argumentos contraditórios, né? Lá no processo de auto-infração ele fala uma coisa, aqui ele fala outra, tá? Aí a DRJ, em que pesa essa confusão que o contribuinte fez nos diferentes processos, ela deu provimento parcial, né? Por quê? Ela identificou que realmente a fiscalização tinha feito essa compensação de ofício, né? Com débitos fantasmas, para diminuir esse crédito dele, né? Então, ela realmente verificou que parte desse crédito que a fiscalização utilizou para diminuir o crédito dele aí, né? Esse crédito que ela abateu, a própria DRJ verificou que não fazia sentido nenhum abater, porque não tinha nenhuma relação com os processos lá do auto de infração e nem mesmo nenhuma relação com a contabilidade, com a escrita fiscal dele. Então, ela cancelou isso. Uma parte, né? E a gente vê aqui nos detalhes. Deixa eu ver aqui alguns trechos que eu recortei da DRJ, né? Então, ela concorda com uma parte, né? Porque ela fala que está na escrita do contribuinte, que ele apontou que ele compensou parte desse crédito, que é a parte que eu grifei de amarelo ali, ó, aquele final todo ali, do meu resumo, nos trechos que eu recortei da DRJ, né? Vou acelerar um pouco aqui, mas preciso passar por isso, ó, vamos lá. A DRJ falando, então, verifica-se que se deu em relação aos débitos de COFINS, janeiro 98, 5,98, e também com relação aos débitos CSLL, janeiro de 98, fevereiro de 98, não há dúvidas de que a interessada pretendeu realizar a compensação destes créditos, né, crédito fim social lá. Uma vez que também informou tais vinculações na DCTF. Ademais, corroborou tal intenção ao apresentar a impugnação lá. Então, no auto de infração, ela, além de colocar na DCTF, ela alegou isso no auto de infração. Entretanto, o auto de infração foi exonerado pela administração, né? E conclui que permanece a compensação dos débitos tributários a título de CSLL. Então, pelo auto de infração ter sido cancelado, a DRJ falou, tá, então essa compensação que ele informou na DCTF permanece, né? Então, aí ela concorda com o abatimento desse valor no crédito, né? Aí continua. Quanto aos débitos de COFINS, agora período de 6, 7 e 8 de 98, também foram informados na DCTF, como créditos vinculados compensações, sem DARF, origem do crédito, outras. E isso pode ser confirmado pela análise das telas CIEF e DCTF, reproduzidas abaixo. Aí a DRJ reproduz, né? E na impugnação ao auto de infração eletrônico, lá no processo, lá do auto de infração, ele alegou que ele tinha feito essa compensação, né?
usou isso para reforçar a conclusão dela, né? Então, aí, no acórdão da DRJ, lá do processo lá do outro, auto-infração, por sua vez, consta a informação de que os lançamentos de 6 a 8 de 98 foram cancelados, né? Pela DRF Santos. E aí reproduz o trecho, né? Inicialmente, deixo de tomar conhecimento das alegações da empresa contra os lançamentos de 6 a 8 de 98 e 12 de 98, visto que foram cancelados pela DRF Santos. Aí ela vem concluindo, portanto, não pode a administração querer abater os débitos de COFINS do período de 6 a 8 de 98 do crédito que foi reconhecido lá, de fim social. Pois, em relação a tais períodos, nunca fora demonstrada, por parte do contribuinte, a intenção de compensar débitos desses períodos. E aí, deu provimento parcial nesse ponto aqui, dos débitos de 6 a 8 de 98. Diferentemente do que aconteceu com 1 a 5 de 98, que aí ele manteve, né? Então, por fim, fala que a atualização do crédito está ok e conclui por dar provimento parcial. O fade verde, né? E o provimento parcial da DRJ foi para enviar os autos para a origem. Olha só que interessante, hein? A DRJ fez o que a gente faz normalmente aqui. Deu provimento parcial para os autos retornarem e serem recalculados, né? Sem o abatimento dos valores vinculados como compensação sem DARF na DCTF e tal, daqueles períodos que eu falei, 6 a 8 de 98. Aí, isso aí foi cumprido. Aí, isso aí foi cumprido, né? E em folha 602 tem o relatório fiscal final, né? E eles mudaram o valor lá original, que tinha sido reconhecido de 10 milhões, para 14 milhões. Então, também reproduzo ali no meu resumo o trecho, tá? E votou de acordo com o que a DRJ falou mesmo. Votou não, concluiu, né? Concordou. Aí o contribuinte acessou o teor do documento tal, e depois entrou com recurso voluntário. Aí ele bate nessa questão preliminar de que o valor não pode ser mudado e tal, e também contesta essa questão basicamente, o que é importante aqui a gente considerar na alegação? O que é o principal aqui, né? O contribuinte aponta que ele pretendia fazer essa compensação, só que ele não fez, né? E que por mais que esteja na escrita e contabilidade, ele não utilizou esse crédito, né? Então ele pede que o valor como a compensação não foi realizada, que o valor não seja usado para diminuir o crédito dele. Então esse é o relatório, presidente e conselheiros. Passando ao voto já, então, presidente. Sim. Olha, vocês me corrigem, tá? Faz muito tempo que eu fiz esse voto. Eu posso ter tomado uma posição que não condiz com a posição da turma, e nem com a minha posição hoje em dia. Então, de repente, no debate, aí eu posso até mudar de posição. Mas, inicialmente, o voto foi no sentido de dar provimento parcial para o recurso voluntário, para que seja superada essa premissa de glosa e que o processo retorne à autoridade de origem para uma nova análise do crédito, né, que aponte se esses valores que ainda estão sendo usados para diminuir o crédito do contribuinte, se eles foram realmente utilizados em compensação ou não,
né? Porque eu não tenho como dizer aqui se ele foi utilizado ou não. Ainda que o contribuinte tenha colocado isso na DCTF, eu entendo que precisa de uma apuração para verificar isso. Com a experiência de vocês, principal os auditores aqui presentes, podem dizer se realmente o contribuinte utilizou esses créditos ou não. O voto é nesse sentido, presidente, para não alongar mais, como eu fiz um relatório que eu acho que foi bem completo, o voto é nesse sentido. Deixa eu só ver aqui se tem mais algum ponto para falar, né? Deixa eu confirmar aqui rapidinho. Bom, então, primeiro eu identifico que houve erro na glosa, né? Tanto que o valor foi aí diminuído. Então, o procedimento da autoridade de origem não foi correto. E aí, a princípio, não foi correto parcialmente, mas não foi correto, né? Tanto que a DRJ percebeu isso. E aí, aponto também, os 2 autos de infração lá foram cancelados, né? E o cancelamento do auto de infração, ele não implica na impossibilidade de análise do crédito no presente processo. Porque é nesse processo que a gente tem que analisar o crédito. Então, aqueles 2 processos, não tem nada a ver com esse processo aqui. Eles não podem influenciar esse processo aqui, né? Porque você não faz compensação em auto de infração. Então, por mais que o contribuinte tenha alegado lá que compensou, a alegação não deve influenciar a análise do crédito aqui, né? Então, eu entendo até que aqueles casos de auto-infração atingiram a definitividade, eles não têm que ser objeto desse processo, né? E caminho para o final. Também eu vejo que a fiscalização não fez uma análise para ver se esses créditos foram realmente compensados. Então, não tem nenhuma prova que fundamente a glosa nesse sentido, né? Então, entendo que houve o erro na glosa e entendo que a fiscalização partiu de premissas inválidas, né? Que não pode ser, assim, remendada ao longo do processo, né? E que tem que ser superada essa premissa para fazer uma reanálise completa do caso aqui. O valor é alto, o crédito foi reconhecido no Poder Judiciário, e eu não cito aqui no voto, mas tem um ponto importante, né? O perito judicial lá, o setor judicial lá, fez um cálculo do valor, né? Por mais que ele não seja obrigatório para a gente aqui, esses cálculos judiciais do crédito são sempre uma referência, né? E o valor está bem diferente. Então, acho que tem que rever isso aí, para realmente ver se foi compensado ou não. Não pode abater, diminuir o crédito sem realmente existir uma compensação, né? Esse é o ponto. Ok. Deixa eu só consultar o apoio. O Cris, Presidente, estamos muito próximos das 18 horas. No caso, você deixaria a ferramenta habilitada para nós continuarmos a gravação? no caso, presidente, alguém da turma poderia gravar. Porque aqui, quando eu encerro, a minha gravação para. Olha, é como a gente tem feito, né, Leonardo? Não, você só precisa deixar aberto, porque nós não temos Assim, eu não vou encerrar a reunião em si, eu só vou sair Tá, e deixar a reunião aberta para vocês. Tá.
Então, faz favor, interrompa a gravação apenas para a tua saída e a gente retoma. Leonardo está pronto para gravar, né, Leonardo? Ok, presidente. Ok, pode